Olá, queridos e queridas! Então, é muito comum essa pergunta: por que os sintomas da ansiedade pioram de manhã? Tem muitas causas para isso, eu vou explicar 3 ou 4 delas para você ficar mais tranquilo. Como eu sempre falo aqui, é importante você entender o mecanismo da ansiedade, como ele que acontece, para que a gente possa aprender e desenvolver mais o tratamento e você ter calma, paciência, porque infelizmente não há cura rápida para a ansiedade. Existe sim, você vai ficar livre dos sintomas, mas é um processo passo a passo, gradativo, para você conseguir vencer cada vez mais. Por isso que é importante, o principal tratamento é a psicoterapia. Eu sempre falo que você pode enviar para mim em direct aqui no Instagram, me segue lá fazendo um favor, ou aqui no e-mail contato@pauloantonioalmeida.com.br ou mesmo no WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo, que você pode mandar também para a gente agendar uma sessão online. A sessão online tem 1 hora de duração e onde eu vou investigar a sua história de vida e ajudar você a se libertar dos sintomas da ansiedade. A primeira causa é que quando você está acordando, você vem de um sono REM, que é aquele sono mais profundo. Então essa passagem do sono profundo para você estar acordado, ele gera muitas vezes um solavanco no corpo e uma produção de hormônios de estresse. É como se a adrenalina ela fosse liberada. Como não? A adrenalina é liberada para você sair do sono profundo e acordar. Então algumas pessoas têm essa passagem mais intensa. Quando esse hormônio da adrenalina é liberado, quando você acorda, aí vem os sintomas que podem ser fadiga, cansaço, palpitação, taquicardia, falta de ar, porque você já está vindo de um corpo estimulado, hiperestimulado com os hormônios de estresse, então não é o fato de você ter dormido que os hormônios desapareceram. Eles continuam na sua corrente sanguínea. Então você descansou, entrou em sono profundo, sendo REM, né, que é rápido o movimento dos olhos ali, onde você tem um sono com mais profundidade, e aí quando você acorda, a adrenalina vem para você poder impulsionar e acordar, e aparecem aí os sintomas. O que acontece? Quando os sintomas aparecem, quando é de manhã, a adrenalina vem, você fica mais desesperado, fica mais triste ou desesperada, fica mais ansiosa, nervosa, achando que você vai ter um problema maior. Então, nesse momento que você acordou e recebeu a dose de adrenalina do corpo, você assusta mais ainda, produzindo mais hormônios de estresse. Então fica um ciclo vicioso, onde você tem uma carga de adrenalina no início e você fica com medo e aí aumenta mais os sintomas da ansiedade. Você fica com a sensação de desgraça, com a sensação de morte, com a sensação de distúrbio muito grande e parece que o chão vai se abrir e que essa sensação que você está morrendo, né? Porque acumulou duas coisas. Então, querido, nesse momento é preciso ter calma, paciência, por isso que eu sempre falo aqui. Tenha calma, compreenda o mecanismo da ansiedade, acordou de manhã, espera um pouquinho, fica na cama, não tenha medo dos sintomas, e você vai acordar um pouco assustado mesmo, o corpo vai dar aquela espasmo, aquela pulsação, aquela sensação pulsante de mal-estar, aquele falta de ar, aquele aperto no músculo, o coração batendo, não tem problema nenhum, não é grave, né? Fica calmo, respira. Relaxa, espera um pouquinho, dá tempo para o corpo recuperar, para aí você levantar e diminuir esse solavanco na parte da manhã. Outra causa é o baixo nível de açúcar no sangue na parte da manhã. Quando você está dormindo e atinge o sono REM, você começa a sonhar e o corpo precisa de energia para produzir essa sensação do sono ali com você. Como o seu corpo está hiperestimulado com os hormônios de estresse em função da ansiedade, o seu metabolismo está mais acelerado, então você gasta mais energia, mais usa o açúcar mais rápido, queima mais o açúcar no sangue, e aí você tem a falta de açúcar no sangue mais rápido. Essa falta de açúcar no sangue, ela vai gerar o quê? Uma energia, o corpo vai precisar de mais energia para ele sonhar, acordar, levantar, fazer as atividades dele. Como você já gastou tudo com os hormônios de estresse, então o que vai fazer? O cortisol, que é o hormônio de estresse, vai injetar mais no sangue para produzir mais açúcar, porque o cortisol é um produtor de açúcar no sangue também. E isso causa mais ganho de hormônios de estresse, maior acúmulo aí e mais gasto de energia e mais agitação e mais sintomas da ansiedade para você. Então, de manhã, você recebe 2 estímulos. O cortisol, que ele aumenta, né, ele está subindo de manhã, e para produzir mais açúcar, e o açúcar no sangue. Então, você tem aí 2 estímulos sendo acionados, trazendo mais agitação, mais sintoma, mais nervosismo, mais desespero, mais sensação de que você está quase morrendo.
Respira, relaxa, calma. Você já sabe que é uma produção normal do corpo, que é um processo automático da ansiedade. Não precisa ter medo, não é grave. E você está só ali começando o dia, então espreguiça, pega leve para você começar bem o dia e diminuir esse impacto desses dois fatores aí no seu sangue. E ainda junte-se a isso um outro fator, querido. Como você está ansioso, você está hiperestimulado, o acúmulo de cortisol no sangue nessa hora da manhã, ele recebe uma overdose. Então não é uma junção do cortisol ou um estímulo do cortisol, uma liberação do cortisol com média quantidade no sangue. Não, é uma overdose. Você tem aí um jato de cortisol, vamos dizer assim, forte. Por isso que esse impacto na parte da manhã causa tanta ansiedade. O cortisol está crescendo aí, principalmente 7, 8, 9 horas da manhã. Ele tem um pico e vai até o meio-dia, para depois ele cair até a noite. Mas nessa primeira parte da manhã, você recebe uma grande overdose de cortisol. Outro fator importante é que quando você está hiperestimulado com os hormônios de estresse em função da ansiedade, o pico de cortisol, a liberação de cortisol no sangue, ela é mais descoordenada, desequilibrada. Então, você recebe uma overdose nos primeiros 30 minutos quando você acorda e depois você vem picos repetindo durante o dia na parte da manhã e até durante a tarde também. E aí você tem esse desequilíbrio muito grande do nível de cortisol no sangue para quem está ansioso e estimulado. Já a pessoa que não está ansioso, isso acontece também, só que em menor quantidade. E o corpo ele tem um processo de homeostase. Lembra? Eu já falei aqui do equilíbrio do corpo. Quando ele percebe que você tem um nível alto de cortisol, de excitação, ele acha que aquilo é normal. Então ele mantém a exigência de produção de cortisol durante o dia dessa forma. E aí os sintomas aparecem porque o cortisol, você sabe, é um hormônio muito poderoso e que vai estimular muito o organismo, mudando seu metabolismo e criando aí todos os sintomas da ansiedade. E acontece que com a ansiedade também, como você está hiperestimulado, o cortisol tem um pico da manhã, ele tem vários picos durante a manhã também e à tarde, e ele pode continuar dando picos à noite. Então esses estímulos do cortisol, eles são muito desequilibrados quando você está ansioso. E aí, às vezes você pode dormir uma boa noite de sono, mas acordar com sintomas porque o nível de cortisol aumenta. Ou você pode ter picos de cortisol durante a noite também, em função da sua hiperestimulação, do seu nervosismo, do seu estado mais intenso de ansiedade. Então, por isso que é muito importante você buscar relaxar durante o dia, buscar relaxar durante a noite, fazer as meditações do canal, você ficar mais tranquilo para que esse nível de equilíbrio do organismo do cortisol, ele entenda, o seu corpo entenda, que é mais baixo, para ele poder diminuir a produção. E isso é lento, é gradativo, então tem que ter paciência e tolerância, mas você vai vencer, eu conto com a sua ajuda, com a sua intenção, com a sua fé, com a sua esperança também, para tirar esses hormônios do seu corpo. Um terceiro fator que causa realmente essa piora dos sintomas na parte da manhã é que as pessoas ansiosas, aí você sabe disso, elas acordam, abrem o olho e a primeira coisa que elas fazem é: será que eu estou bem? Será que eu vou ter os sintomas hoje? Será que realmente eu vou dar conta? Será que sumiu a ansiedade? E começam a monitorar o seu corpo. Não é? Aí você começa a ver o que está no pé, o que está no pescoço, nas costas, a falta de ar, a taquicardia. Esse monitoramento, esse escaneamento corporal e esse teste que você faz com você para ver se você está sentindo aqueles sintomas que você sentiu no dia anterior, isso tudo gera o que? Mais preocupação. Você fica mais tenso. Então é um sintoma que fica persistente e ao invés de ir embora para você relaxar, você fica focado muito nos sintomas, procurando a existência dos sintomas. É como se você tivesse fé que vai acabar, mas você olha para aquela montanha e fala: amanhã a montanha não está lá. Mas você abre a janela e fala assim: sabia que você estava lá. Então você confirma os sintomas da ansiedade e aí você aumenta a sua tensão, aumenta a sua preocupação. E o que isso faz? Medo, preocupação, a sensação de pessimismo, a sensação de desgraça, que você está pensando: nossa, não tem nenhum progresso, esse tratamento não está funcionando, os medicamentos também não, a psicoterapia também não. Você fica desanimado, fica pior, se sentindo pior que o dia anterior. E aí fica muito complicado porque você fica mais nervoso, mais nervosa, mais com medo, mais falta de ar, mais taquicardia e piora as sensações da ansiedade. Então é muito importante você parar com esse comportamento de monitorar, testar e avaliar se você está bem ou não. Lembra, o tratamento da ansiedade ele é gradativo, então os hormônios de estresse vão caindo devagarinho e os sintomas também vão caindo devagarinho. Pode ser que um dia você levante sem nenhum sintoma, mas você está em processo de tratamento. Então você precisa imaginar
um ano e meio que você está nesse processo de sentir ansiedade, você começou de repente a fazer uma psicoterapia e agora que você está começando a ter os resultados, é lento, né? São meses de tratamento até você sentir e eliminar todo. Então, não adianta você acordar de manhã e falar assim, nossa, ai, tomara que eu não tenha nenhum sintoma hoje. Porque você vai ter, você está em processo de desconstrução, de desestimulação. E isso é gradativo, não acontece da hora para outra. Então vamos mudar esse comportamento, porque você ficar apreensivo, apreensiva, preocupado, preocupada de manhã, você já começa o dia cansado, né? Saiba que já está lá o sintoma, pode estar menor ou mais pior, dependendo de como você fez relaxamentos no dia anterior, como você dormiu, como você se alimentou, o que você fez, quais foram os gatilhos. E aí fica tranquilo para você passar o dia e ir diminuindo cada vez mais e ter uma noite de sono gostosa e agradável para realmente você ir limpando a área, limpando o corpo desses hormônios do estresse. E ainda a gente tem que pela manhã você fica mais sozinho às vezes, e aí esse estar sozinho ou sozinha faz com que você fique ali pensando no seu corpo, pensando nas suas tarefas, nas suas sensações. Então você fica elucubrando, filosofando ali, não é de manhã na cama? Você fica pensando, ai meu Deus, como é que está meu dia, como é que está o meu corpo, o que eu vou fazer hoje? E isso você foca o quê? Ai, estou sentindo uma dor aqui agora, não está boa. Você fica ali vivendo aquele drama, aquela catastrofização das sensações corporais. Então de manhã você está mais em reflexão, aí isso aumenta ainda mais a potencialidade dos sintomas aparecerem, da sua preocupação e da sua estimulação ficar ainda pior. Respira, relaxa, evita, deixa os pensamentos irem e virem, sem censura, sem julgamento, sem crítica, mas sem focar muito nos sintomas. Se você aumenta o seu foco, ele vai aumentar. Vamos trabalhar isso para você se libertar cada vez mais. E ainda uma outra causa é, se você está tomando alguma medicação, algum medicamento, você pode ter os efeitos colaterais do medicamento de manhã. O medicamento fez aí um efeito, aliviou talvez o seu sintoma. Você sabe que os medicamentos, sempre eu falo aqui, eles ajudam a aliviar os sintomas para algumas pessoas, eles não curam a ansiedade, apenas aliviam os sintomas. Se você tomou o medicamento à noite, você ficou 12 horas aí em jejum, descansando 8 horas, então o medicamento fez efeito, ele começa a ter um efeito colateral na parte da manhã. E aí pode ser que isso também aumente a sua hiperestimulação, você sinta mais falta de ar, mais taquicardia, mais as sensações, os sintomas em função do efeito colateral do medicamento também, que é muito difícil de passar. Na parte da manhã ele pode aumentar. E ainda como você se alimentou foi a noite passada, anterior, né? Você dormiu 8 horas, aí você está em jejum, então o nível de açúcar no sangue pode estar baixo. E aí tem pessoas ainda que pulam o café da manhã, que não tomam uma refeição do café da manhã, aumentando ainda mais o volume baixo de açúcar no sangue. Então essa tem que ter cuidado, uma boa alimentação saudável, não é? E também na noite anterior você cuidar da sua alimentação para que você tenha um bom equilíbrio aí de nível de açúcar, de quantidade de nível de açúcar no sangue, para poder ter energia para lidar com as suas tarefas do dia a dia. Então esse conjunto de fatores, queridos, são muito importantes. Você ter cuidado, né, de relaxar, de alimentar bem, fazer atividade física leve, ter uma boa noite de sono e entender que de manhã realmente os sintomas podem aumentar. E isso não é grave, né? Você não está tendo nenhum surto aí, você não está enlouquecendo, a ansiedade não mata, não causa AVC, não causa infarto, você não está tendo nenhum infarto de manhã, fica tranquilo. Respira, relaxa, fica um pouquinho mais na cama, espreguiçando, relaxando, alongando, espera um pouquinho, não fica tenso, nervoso, com medo dos sintomas. Estão ali presentes, mas você já sabe que é normal da ansiedade, é comum. Você pode fazer uma meditação antes de levantar, e aí você vai baixar o nível de cortisol e vai fazer suas atividades e você vai vencer, com certeza. Estamos juntos para te ajudar nessa tarefa de vencer a ansiedade e os sintomas dela para sempre.